E você também dá a continuidade com esse assunto que a gente vai começar a ver agora. Então, te ajeita aí na tua cadeira, né? Te posiciona de uma maneira bem correta para que tu possa ter um melhor aprendizado, um melhor desempenho agora na hora da aula, tudo bem? Então, vai começar a aparecer para ti aí o slide, tá? E aí a gente vai falando de fundo aqui. Quando necessário, eu peço aqui para voltar, para que a gente faça as considerações e observações, tudo bem? Então, vai começar a partir de agora, eu vou passar aqui para vocês, tá? Vamos lá. A primeira imagem aí, pode jogar na tela, pode jogar na tela toda. A primeira imagem aí, ela mostra para vocês, basicamente, o trabalho indígena no momento da chegada dos portugueses, tudo bem? Aí você pergunta assim, Alaci, mas não teve um processo de escravização dos índios? Teve um processo de escravização, só que esse não foi o primeiro momento. O primeiro momento aí que a gente tem que colocar como ponto inicial, né, como marco inicial dessa relação, é o seguinte, é o interesse mútuo. Tá? Tanto os portugueses tinham interesse, tá? Tanto os portugueses tinham interesse, como os índios também tinham interesse. Alaci, de que forma? Que tipo de interesse os índios passam a ter? Eles passam a ter interesse nos objetos, né, que os portugueses têm. São coisas que os índios não conhecem, são coisas que os índios ainda não viram. Então, eles têm interesse também em conhecer aquela realidade. Existe um preconceito muito grande, tá? Aí, James, eu pedi para voltar aqui para mim, por favor. Existe um preconceito muito grande na ideia de que o índio ele foi totalmente dominado culturalmente pelos portugueses ou pelos europeus de um modo geral. Tá? E esse preconceito ele acaba te levando a um equívoco, porque a gente foi ensinado na escola durante muito tempo de que a cultura europeia era uma cultura superior. Tá? Porém, é um equívoco isso daí. Não existe ideia de cultura superior. O que existe são culturas diferentes, né? A gente vai abordar, por exemplo, vários conceitos. Se a gente fosse entrar no mérito, só um parêntese aqui, a gente poderia citar ideias de multiculturalismo, pluralismo cultural e assim por diante. São só dois que eu citei aqui para vocês. Então, a cultura ela não tem uma superior e uma inferior. O que existe são culturas diferentes. Porém, a gente foi ensinado na escola de que a cultura europeia era uma cultura superior. E, por conta disso, os índios foram dominados culturalmente. Só que aí existem já vários estudos, várias observações, que apresentam que não foi isso que aconteceu. O que houve foi uma agregação de valores. Tanto portugueses se apropriaram de questões indígenas, como também os indígenas se apropriaram de questões, de objetos da cultura europeia, de um modo geral. Tudo bem? Então, como eu estou falando para você, o que existe nesse momento é um mutualismo, tá? Existe uma troca comum entre os dois lados, certo? E para isso você vai ter um nome. Eu acredito que eu devo ter citado na aula passada que existe a ideia do escambo. O escambo nada mais é do que uma troca, né? Desde que os dois lados se favoreçam dessa troca. Não existe apenas um lado se favorecendo, ok? E aí a gente vai adiantando. Esse escambo, pode voltar para a tela, por favor? Esse escambo, ele basicamente acontecia pela questão do pau-brasil. Só que também existe uma ideia um pouco equivocada de que só existia a economia do pau-brasil. E não é só a economia do pau-brasil. Existe também as drogas do sertão, existem algumas plantações que são pequenas, né? E assim por diante. Mas falando basicamente do pau-brasil, o escambo principal era feito em cima desse extrativismo vegetal, que era dessa árvore, tá? E o trabalho dos índios consistia em 3 tarefas. Na derrubada, no corte, né, como é apresentado aí nessa imagem para vocês, e posteriormente vai para o carregamento, ou seja, era levado até as feitorias, e dessas feitorias era dividido, enviado, né, para a Europa. Uma observação lá embaixo, interessante aí para vocês, que no começo os portugueses não forçaram os índios à escravidão. Reforço, não era um trabalho forçado, era um trabalho em comum, tudo bem? Vou passar aqui
a próxima imagem. Tá? E aí a gente passa a entender o porquê, né, que saiu daquele trabalho em comum, aquela troca, aquele escambo, e acabou virando um trabalho escravo, né? Como dizem alguns historiadores, o chamado trabalho compulsório. Tá bom? Primeiro, observa a imagem. Antes da gente começar a falar alguma coisa, dá uma olhadinha na imagem. Preste bem atenção que você tem aí uma família indígena, né? Ou, no caso, principalmente mulheres e crianças. Aí você pergunta, por que não tem homens? Por que os homens eles acabam ficando à parte, né, desse processo? Não é que ficaram à parte, é que os homens índios, né, eles acabavam criando uma resistência maior e, consequentemente, ficavam mais suscetíveis, né, à questão de ser morto, de sofrer algum ataque violento, né, uma agressão física e assim por diante. Então, o que a imagem tenta apresentar para você é justamente isso, de que o que acaba sobrando são mulheres e crianças, porque os homens eles acabam tendo uma punição maior. Tudo bem? Aí vamos lá. A gente comentou ainda há pouco que esse trabalho ele era uma troca comum, todos os dois lados se beneficiavam, né? E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que na Europa vai ter uma demanda muito grande, né? Uma procura muito grande pelo pau-brasil. Na Europa, tu tem um centro comercial muito grande, principalmente na questão das roupas. E o pau-brasil ele tem um material, né, próprio dessa árvore que serve para tingir essa roupa. Ou seja, era um material de muito valor naquele período. Como tem uma demanda muito grande na Europa, consequentemente, Portugal começa a exigir mais pau-brasil, né, desses índios. Aonde tem mais, vamos derrubar mais, e assim por diante. Aí entra um ponto. Por favor, volta para mim aqui. Aí entra um ponto interessante. Você pergunta, Alaci, mas eles não estavam fazendo um trabalho em comum? Estavam. Só que existe uma diferença, né, muito grande nesse sentido, quando a gente pensa, está sendo benefício para todo mundo? Está, mas até um certo ponto. Que ponto seria esse? Seria o hábito dos indígenas. O hábito dos índios não é um hábito de trabalho compulsório, ou seja, aquele que visa o lucro, aquele que visa estocar os seus produtos, né, para poder vender com calma. Não. A atividade indígena, basicamente, é uma atividade de subsistência, ou seja, ele vai produzir aquilo que ele vai consumir. Ele não produz a mais, ele não produz o excedente, talvez essa seja a palavra mais adequada. Ele também não produz menos, ele sabe a quantidade que é necessária para aquela comunidade, para aquele grupo ou até individualmente. Ok? O ponto-chave é esse. Como os índios não têm esse hábito de produzir em larga escala, fica difícil para que o português consiga fazer o índio trabalhar mais. Ok? E aí até surge outro preconceito, né? Eu acredito que a maioria dos alunos, né, a maioria das pessoas, já deve ter escutado falar a ideia de que índio é preguiçoso. E isso é um equívoco muito grande, porque não se trata de preguiça, se trata da questão da subsistência que o índio era habituado. Tudo bem? Então vai haver uma necessidade muito grande da Europa, os portugueses vão exigir mais pau-brasil, né? Mais derrubada, mais corte e assim por diante, e os índios vão ter um certo limite para esse trabalho, não fazendo, não produzindo mais como antes. Ok? Esse é o ponto-chave. Quando os índios se recusam a fazer ou produzir esse excedente, o português se vê obrigado a usar a força. Nesse caso, transformando o escambo em um processo agora de escravidão. Ficou claro isso, gente? O ponto-chave é justamente o hábito de trabalho dos índios, que vai ter um certo limite. Sendo esse limite aí o ponto, né, de diferença entre o escambo, que era uma troca normal, comum entre os dois, e o trabalho escravo. Ficou claro isso? Muito bem. Então, a partir dessa exigência europeia, o que vai acontecer? Os índios vão ficar cada vez mais pressionados, alguns vão fugir, outros vão lutar. Os que fogem, beleza, né? Conseguiu se livrar, entre aspas, daquele trabalho. Porém, muitos vão morrer. E aí
volta à imagem que eu falei ainda há pouco para vocês, que no caso sobram muitas mulheres e muitas crianças. Outro ponto importante, a coroa portuguesa vai sancionar, ou seja, vai autorizar as chamadas guerras justas. Fala assim, o que são guerras justas? São guerras que vão ser justificadas pela condição de necessidade do pau-brasil. Ou seja, Portugal forçou o índio resistiu a essa força. Agora, os colonos portugueses aqui no Brasil vão ter autorização para perseguir, para torturar, né, capturar esses índios e até matá-los, em alguns casos, quando a resistência chega a ser uma resistência muito grande. Tudo bem? Por conta dessa guerra justa, né, ou das guerras justas, vai acontecer uma crise na economia do pau-brasil. E essa crise, claro, vai repercutir na Europa, que era o grande foco, né, o objetivo final desse produto que era o pau-brasil. Mais uma observação aí para ti, acompanha lá, por favor. Pode colocar na tela. Observa lá embaixo. Passaram a ser estimuladas outras atividades aqui no território brasileiro. Aí você pensa assim, bom, pau-brasil era daqui, no caso, Portugal começa simplesmente a explorar, através do trabalho indígena, mas que outras atividades seriam essas que vão ser estimuladas aqui no território? Falei ainda há pouco, no começo da aula, como as drogas do sertão. As drogas do sertão vão ser amplamente exploradas. Não me recordo de ter caído no Enem recentemente sobre a questão da Amazônia nesse período. Mas um dos locais que mais forneceu drogas do sertão foi a Amazônia. Tanto que a coroa portuguesa vai criar uma política específica, né, de colonização só da Amazônia. Mas isso não vem ao caso aqui no momento. Então, a gente tem aí outras atividades que vão ser estimuladas, né? Drogas do sertão, a própria agricultura que vai começar a ficar mais diversificada, ou seja, outras plantas, outras culturas vão ser desenvolvidas, ok? Eu vou passar para a próxima tela, tá bom? Posteriormente você vai copiando com calma, rever a aula e vai copiando. Vou passar. Aí, ó. Aí tu pergunta, igual, saiu de uma observação de trabalho indígena e tudo mais e foi para um mapa. Por que isso? Olha só, eu quero que você observe o continente africano. Preste bem atenção no continente africano. Observa que em cima tu tem algumas bolinhas pretas, né? Primeiro, no norte do continente africano, tu tem a região chamada de Celta, que é no norte da África, tudo bem? E mais em cima tu já tem o continente europeu, tá? Com a cidade de Lisboa. Eu quero que você observe, além de Celta, além de Lisboa, eu quero que você observe também outras ilhas que estão próximas a essas regiões. Você tem a Ilha dos Açores, a Ilha da Madeira, a Ilha das Canárias, a Ilha de Cabo Verde. Tudo bem? Perfeito. Por favor, aqui para mim. Olha só. O grande ponto nesse momento é o seguinte, é você entender que com relação aos índios, você teve um desenvolvimento na questão do trabalho, na questão da exploração. Perfeito. Evoluiu até um certo ponto quando os índios criaram resistência, não mais aceitaram aquele trabalho e assim por diante. Perfeito? Aí vai surgir uma necessidade. Qual necessidade? De atividades econômicas e, posteriormente, mão de obra. Eu tinha a exploração do pau-brasil, que é uma atividade econômica, que ficou limitada por conta da resistência indígena. Ou seja, eu tenho a atividade econômica e tenho a mão de obra. Se isso gerou uma crise, eu vou ser obrigado a criar outra atividade econômica, ou desenvolver outra atividade econômica, e buscar outra mão de obra. Entenda isso como um processo que ele vai ocorrer, não de modo natural, mas ele vai ocorrer devido às causas que eu venho falando aqui para vocês nesse momento. Tudo bem? Então, observe. Essas ilhas que eu falei aqui para vocês, elas já eram ocupadas por Portugal. Tá?
tinha já uma série de atividades econômicas agrícolas que eram desenvolvidas. Você tinha a plantação de trigo, você tinha a plantação de cana-de-açúcar, você tinha a plantação de cevada e assim por diante. O ponto é, Alaci, o que aconteceu nesse momento aí? Se eu tinha uma atividade econômica do pau-brasil e uma mão de obra que entraram em crise, eu vou importar dessas ilhas, as ilhas que eu falei ali para vocês, do norte da África, tudo bem? Eu vou trazer essas atividades para o Brasil. Como eu falei para você, você tinha uma série de atividades econômicas nessas ilhas, então eu vou importar para cá, para o território brasileiro. A principal atividade vai ser a atividade da cana-de-açúcar, ok? Essa atividade da cana-de-açúcar, nas ilhas, ela acontecia de um modo limitado, por ser um território pequeno. Porém, aqui no Brasil, existe a possibilidade de você fazer isso de um modo, né, bem maior, na chamada larga escala. Tudo bem? Eu vou repetir essa informação para vocês, porque ela também é uma informação importante e relevante. Eu vou importar essas atividades agrícolas das ilhas africanas para cá, para o território brasileiro. Aí tu vai perguntar, beleza, Alaci, a questão da atividade econômica foi resolvida, né? Mas e a mão de obra? Os índios não criaram resistência? Criaram resistência sim. Mas são eles que vão trabalhar nessa atividade econômica da cana-de-açúcar, por exemplo, no início. No início vai haver a participação indígena. Porém, como eu te falei ainda há pouco, qual é o ponto? Os índios eles têm um certo limite para o trabalho por conta do seu hábito de subsistência. Então, o que o português vai pensar a partir desse momento? É quando ele desenvolve a ideia, né, de fazer um comércio de africanos, de pessoas. Ou seja, aquela escravidão que já existia, e isso também é importante, a escravidão ela já existia antes da chegada dos portugueses, agora ela também vai se tornar uma atividade econômica de larga escala, com um tráfico. Tá? Essa ideia ela é importante, a questão da logística que vai ser criada para que o africano saia do seu continente e venha para cá, para o Brasil. Ok? Um ponto importante disso daí é você observar a distância. Por favor, coloque na tela. A distância que vai ser observada aí nesse comércio, né? Você vai tirar do continente africano e vai trazer para cá, para o Brasil. E esse é, digamos assim, um desafio muito grande, né? Porque você vai trazer para cá, entenda isso como uma questão de estudo, tá? Não é uma questão de opinião, mas quando você traz os africanos para cá, nesse período, com aquela mentalidade, você não está trazendo pessoas, tudo bem? Naquele momento, os africanos eram vistos como mercadorias. Então, essa logística aí, ela vai demandar um certo cuidado, porque senão, naquele momento, você vai estar perdendo dinheiro, né? Reforço que isso não se trata de uma opinião, se trata de questão de estudo. Era essa a ideia, tudo bem? Vou passar aqui mais uma tela. Vamos lá? Observe a imagem que está ao lado. Essa imagem aí, ela representa, né, um porão de um navio, uma imagem clássica. A maioria dos livros de história, ou hoje em dia, né, como páginas na internet, mostram essa imagem. Você observa que dentro lá desse porão existem pessoas brancas também, estão numa espécie de divisão, estão numa espécie de contagem, alguma coisa do tipo, tá? Mas predominantemente você tem pessoas africanas, tudo bem? No final da aula eu vou até comentar uma certa situação com vocês. Mas vamos lá. Observe aí nessa imagem, basicamente, a quantidade de pessoas que vinham. Isso era apenas de um navio. Existem contagens hoje, né, através de estudos bem específicos, né? Existem contagens hoje com uma ideia, né, um número girando em torno de 6 milhões de africanos que foram tirados do continente africano em processos de escravidão.
Lembrando que isso não se trata apenas do Brasil, tá? Não vieram africanos apenas para o Brasil. Tá? Essa imagem, no caso, ela é uma imagem que traz bastante informação para a gente. Vamos lá. Saindo da imagem, se concentrando agora de novo no assunto, né? no ponto importante aí. As novas atividades que eu citei para vocês e a mão de obra. Primeiro ponto. Reprodução de atividades que eram desenvolvidas nas ilhas africanas. Eu comentei ainda há pouco com você. Você já tinha a cana-de-açúcar, você tinha a plantação de trigo, enfim. Você tinha atividades naquelas ilhas e passa a trazer essas atividades aqui para o Brasil. A diferença é o que, Alaci? A diferença é que nas ilhas você tem um território muito pequeno. Tudo bem? Enquanto que aqui no Brasil você vai ter os chamados latifúndios. Tá? No caso, nas ilhas, você tinha minifúndios, né, pequenas propriedades, e aqui no Brasil você vai ter os latifúndios, que são grandes propriedades. E aí a gente tinha, por exemplo, cultivo da cana-de-açúcar, milho, feijão, mandioca. Né? Tinha também a pecuária, no caso, para quem não está habituado, é a questão dos animais que são criados, né, para que possam ser consumidos posteriormente. Outro ponto. Utilização da mão de obra africana para que a demanda seja atendida. E aí eu volto, por favor. Eu volto aqui para reforçar para vocês. É sempre bom tu fazer esse bate-bola, relembrar o que a gente está falando, mesmo nessa aula aqui. Tem que reforçar. A gente falou do pau-brasil, ou seja, uma atividade econômica, e falamos da mão de obra, que era a mão de obra indígena. Só que essa mão de obra indígena, ela tem um certo limite, né, por conta do seu hábito de subsistência. Passamos a outra atividade, que no caso vão ser as plantações em geral. Milho, mandioca, né, a cana-de-açúcar e assim por diante. E para atender uma demanda, eu preciso de uma outra mão de obra, que nesse caso vai ser a mão de obra africana. Tudo bem? Essas pessoas vão ser tiradas do seu continente e vão ser trazidas para cá, para o Brasil. Gravou isso? Perfeito. Pode botar a tela, por favor. Agora, um ponto que muita gente não sabe, e quando cai no Enem, esse tema, ele faz com que muita gente erre. Tá? Passou-se a ideia, durante muito tempo, que existia uma espécie de comércio privado da mão de obra africana. Ou seja, imagina naquela época uma empresa que estava responsável por essa logística. Ela capturava um determinado africano, ela levava esses africanos até um porto, trazia até o Brasil e aqui os vendia. Tá? Esse é o equívoco, porque muita gente acha que esse trabalho, ou essa atividade, era desenvolvida por uma empresa, ou por particulares, como era chamado naquela época. Gente, o ponto principal aqui, com relação a essa mão de obra, é entender que quem é responsável por essa atividade de tráfico de escravos é a própria coroa portuguesa. Reforça essa ideia. É a própria coroa. De que forma a coroa vai fazer isso? Portugal fez do continente africano sua colônia. Portugal era metrópole. Fez do continente africano sua colônia e fez do Brasil também sua colônia. Então pense, se o continente africano é uma colônia de Portugal, para quem vai os tributos dessa atividade comercial? Para a coroa portuguesa. Então todos os portos que tinham no continente africano, todos os portos que tinham aqui no Brasil, eram de domínio da coroa portuguesa. Ou seja, se eu tenho um grupo de escravos a serem embarcados numa embarcação, vai pagar para a coroa portuguesa por estar usando o porto dela. A rota comercial entre o continente africano e o Brasil era de domínio da coroa portuguesa, então era pago um tributo também à coroa portuguesa pelo uso dessa rota comercial. Chegou aqui ao Brasil, os portos são de domínio português, para atracar nesse porto eu tenho que pagar para a coroa portuguesa. Então, quem controla essa atividade de tráfico negreiro é a própria coroa. Fala assim, mas por que a coroa portuguesa vai se preocupar com isso? Ela não tinha outras atividades?
Tinha. O ponto aí é o quê? É que a atividade do pau-brasil está em decadência. As drogas do sertão geram receita, mas não o suficiente. Portugal veio para cá com a ideia de encontrar metais preciosas e pedras preciosas, mas não encontrou. Então, se tu tem uma pequena crise econômica aí, o que Portugal vai fazer? Vai ter que buscar receitas de outras atividades. Nesse caso, vai ser com o tráfico de africanos. Tudo bem? Perfeito, espero que tenham entendido. Outro desenvolvimento que vai ter vai ser a questão dos engenhos, tudo bem? Os engenhos, né, que são os complexos onde você produzia a cana, onde você moía a cana, onde você produzia o açúcar e assim posteriormente. Agora tem outro ponto importante aí embaixo, acompanha. O apoio financeiro de investidores holandeses. Aí tu pergunta, o que é isso que eu nunca ouvi falar? Caso já tenha escutado, muito bem, vai reforçar a ideia a partir desse momento. O ponto é, Portugal estava com suas receitas comprometidas já por causa do processo colonial. Tudo bem? O continente africano e tudo mais, a chegada das Índias, né? Tudo isso gerou um déficit, digamos assim, para a coroa portuguesa. Quando a coroa portuguesa percebe que aqui no Brasil tem a possibilidade de plantar a cana-de-açúcar, desenvolver uma atividade econômica bem forte, bem ampla, ela não tem tantos recursos. Ela está com seus recursos limitados. E a quem ela vai recorrer? Aos investidores holandeses. Talvez tu já tenha escutado falar da Companhia das Índias Orientais e também a Companhia das Índias Ocidentais. Isso era um grupo, tá, de investidores holandeses que faziam empréstimos, né, concediam crédito para que essas outras potências, tanto Portugal quanto Espanha e tudo mais, pudessem desenvolver uma certa atividade econômica. Tudo bem? Isso é um ponto importante. Vou passar aqui para a próxima tela. Tá? Aí temos duas imagens, né? A respeito da escravidão e também do engenho. Observa bem a imagem. Tenta identificar situações aí que são relevantes para ti. Eu vou fazer um comentário aqui, bem rápido, até pedir licença aqui para o pessoal que está aqui no apoio, né, o James, a irmã. Por favor, bota aqui para mim um instantinho. Gente, ultimamente a gente tem visto aí, é só um parêntese, tá? Ultimamente a gente tem visto aí várias e várias situações de reforço, né, dessa ideia racista, né? Pessoas que se deixam levar erroneamente, não quero fazer julgamentos, mas se deixam levar erroneamente simplesmente por causa da cor da pele, por causa da condição social e assim por diante. Tem pessoas que têm um contato mais próximo comigo que sabem que eu gosto de evitar certas exposições. Porém, quando se trata desse assunto, e aqui eu não estou falando só de questão profissional de aula, estou falando também de questão individual. Quando se trata desse assunto, a gente não pode deixar passar. Tudo bem? A gente não pode jamais se deixar levar por uma ideia preconceituosa. Tudo bem? Isso tem que ser eliminado. Eu vou contar uma pequena historinha aqui, que é recente, vocês conhecem, vocês estão atualizados. Recentemente, nos Estados Unidos, teve um cidadão que foi morto, né, o George Floyd, por conta de uma ação policial. E aí algumas pessoas vieram até mim, professor, o senhor é de história, conhece um pouco do assunto e tudo mais. Perfeito, conheço. Eu só não vejo tanta necessidade de estar me prendendo às redes sociais. Eu respeito quem faz isso, eu acho muito válido pela distância. Porém, eu faço questão, se tiver de falar alguma coisa, eu faço questão de falar essa minha atitude por conta de projetos futuros, digamos assim. Eu tenho 2 filhos. Esses 2 filhos, eles são amplamente educados no sentido do respeito. Então, hoje, se você quiser fazer alguma coisa contra o racismo, quiser fazer na rede social, faça.
é válido. Mas, principalmente, eduque. Seja uma criança, seja um amigo. Gente, racismo é coisa séria. Tá? Tem uma escritora, filósofa chamada de Jamila Ribeiro. Ela tem livros que falam bastante desse assunto, que ela diz que não basta você ser antirracista, né? Não basta você limitar o preconceito, você também tem que ser antirracista, você tem que cobrar da pessoa para que ela não desenvolva esse pensamento. Tudo bem? E, infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem esse pensamento. Gente, é só um parêntese mesmo, porque isso mexe demais. Eu tenho parentes, amigos que já passaram por isso, e isso é muito complicado. E, principalmente, quando cai na tua prova, ele vem arrebentando. Ele não vem no nível baixo, ele vem no nível alto. Então, isso é muito importante. Tá? Fechado parênteses, voltamos aqui à aula. Gente, eu tinha pedido para você observar a imagem, tá? Mas agora vamos adiantar, por conta desse parêntese que eu fiz. Eu quero que você observe as pessoas que estão apenas presas, tá? Estão com as mãos em grilhões e estão amarradas também por um pequeno tronco ao seu pescoço. Só que eu quero que você observe também uma pessoa que está ao lado ou atrás, que está de roupa branca, né? Com o corpo mais coberto. Essas pessoas também são africanas, mas elas não estão na mesma condição de cativo, né? Ou de pessoas presas, digamos assim. Tudo bem? Por que tem essa diferença, Laci? Existe a diferença do escravo recém-chegado, que pode causar algum tipo de problema, então ele vai ficar nessa condição de preso, né? Mais limitado fisicamente, digamos assim, e os outros que já têm um certo tempo aqui no Brasil, e já ganharam a confiança, digamos assim, dos senhores de escravos ou dos próprios fazendeiros e latifundiários. Tá? É uma imagem que realmente é bem informativa. Né? Agora a próxima imagem, o complexo do engenho. Complexo do engenho. Você tem pequenas roças, tá na imagem? Tá no... Beleza. Você tem pequenas roças ao fundo, você tem a senzala. Tá? Você tem a moenda, onde, no caso, você vai desenvolver, né, a produção, a transformação da cana em açúcar. Você tem a casa grande. E você tem também, ao fundo, lá do lado da casa grande, você tem o canavial. Tá? No caso, essa imagem ela é bem rica. Né? É uma animação, mas ela é bastante rica para mostrar para a gente o que era relevante aí dentro do processo da produção da cana. Outra informação importante aí, gente, são a questão das plantations. Plantations que são o complexo todo, digamos assim. E para tu ter um plantation, tu precisa de 4 características principais. Professor, se faltar uma delas, não é plantation. Se tiver 5, não é plantation. Tem que ser as 4. Tudo bem? A primeira característica, o latifúndio. Por que eu preciso de uma grande propriedade? Primeiro, para a plantação. Né? Eu preciso de uma grande propriedade para poder plantar em larga escala. Ok? Latifúndio é uma grande propriedade para que eu possa plantar em larga escala. Outra característica, monocultura. Uma cultura, ou seja, a cana de açúcar. Aí teve uma vez que eu estava dando essa aula, né? E o aluno falou assim, professor, mas nesse terreno aí, né, que ele estava se referindo ao engenho de um modo geral, você tem o canavial, mas tem as roças aí. Se tem a roça, não é uma monocultura. Aí eu tive que explicar para ele que essas roças elas eram de consumo local, ou seja, da casa grande, né, da senzala e assim por diante. Ela não está inserida no complexo de exportação, que a gente vai ver mais na sequência. A roça ela é para o consumo interno, local desse engenho. Tá bom? Então não fica com dúvida, caso tu veja isso na prova, seria uma pegadinha, né? Mas não fica na dúvida. O foco principal é o canavial. Então tu tem uma monocultura, tu planta apenas a cana. Perfeito? Outra característica é o trabalho escravo. E aí observa que o termo trabalho escravo ele é colocado simplesmente escravo
de modo proposital. Por quê? Porque em alguns engenhos, claro, naquele ditado, toda regra tem uma exceção, alguns engenhos trabalhavam com quem? Com mão de obra indígena. Eram poucos índios, diga-se de passagem, mas existia. E eles estavam na condição de escravo, assim como um africano que vinha para cá. Perfeito? Então, quando eu coloco o trabalho escravo, eu não estou me referindo apenas ao trabalho africano. Presta atenção nesse ponto. Existiam alguns engenhos que tinham também a mão de obra indígena. Eram poucos, reforço, mas tanto índios quanto africanos. Perfeito? Outro ponto, a exportação. A cana-de-açúcar, que era plantada, a cana-de-açúcar que era transformada em açúcar, ela não era predominantemente para o consumo local. Aí tu perguntas assim, mas existia algum consumo local? Existia. Minimamente, mas existia. Tu tinha a parte melhor, né, do açúcar sendo exportada para a Europa, e o que sobrava você usava tanto para o consumo local, da Casa Grande, assim por diante, como também para alimentar escravos e animais. Uma parte, digamos assim, mais suja da produção do açúcar era utilizada para a alimentação tanto dos africanos como também dos animais. Perfeito? Muito bem, espero que tenham entendido, tá? Vou passar aqui, hein, gente? Próxima imagem, próximo slide, né? Aí a gente está vendo a chamada Serra da Barriga, onde hoje é o estado das Alagoas. Essa imagem aí, ela é da região onde se desenvolveu o chamado Quilombo dos Palmares, que foi, sem dúvida, o maior quilombo dentro do território brasileiro. Perfeito? Eu fiz questão de colocar essa imagem mais atual para você ver a representatividade que é o Quilombo dos Palmares. Eu fiz questão de mostrar que tem pessoas visitando o ambiente, tem pessoas visitando o local. Claro, tem excursões escolares, né, turistas e assim por diante. Mas o ponto principal é você observar a quantidade de pessoas que pode visitar esse local e ver o quanto esse local ainda tem de influência dentro do nosso imaginário, né, enquanto brasileiros, enquanto a gente se vê como uma identidade brasileira e principalmente uma identidade miscigenada. Perfeito? Muito bem. A resistência africana. Eu listei alguns pontos aí para ti dessa resistência. O primeiro deles consiste no aborto. Tá? Uma cativa, né, que estivesse grávida, por algum motivo, a gente entende que para evitar que o filho não passasse pela escravidão, né, por todo o processo da escravidão, a mãe acabava ocasionando, né, gerando esse aborto. Tudo bem? Outro ponto é o suicídio. Né? Muitos africanos cometiam suicídio para evitar continuar nessa condição de cativo, de castigos físicos, castigos psicológicos, enfim, torturas. Outro ponto, a chamada rebelião. Aí esse ponto ele é um pouco controverso, não vou mentir para vocês, porque tem alguns historiadores que preferem não usar o termo rebelião, porque eles consideram que esses cativos eles tinham uma pequena liberdade. Qual era essa liberdade? Poder andar pelo engenho, poder chegar até a Casa Grande. Então não existia um cativeiro total, como numa cela hoje em dia. E aí alguns historiadores preferem não utilizar esse termo. Então eu peço que você tome cuidado quando você estiver estudando. Pode ser que venha na tua prova o termo rebelião, pode ser que não venha, então você tem que estar preparado para os dois. Perfeito? E aí que tipo de rebelião seria essa? Seria a questão de uma pequena fuga, né? Seria a questão de uma pequena contestação. Por que eu vou fazer esse trabalho? Por que eu tenho que fazer mais isso? Por que eu não faço mais aquilo? Então, você tem várias formas de rebelião. Você podia sabotar a plantação da cana-de-açúcar. Pensa nisso, olha só, o nível, né,
de organização dos africanos de se unirem por uma causa, que era contra o processo escravista, né? Então, eles sabotavam parte da plantação, eles podiam quebrar parte lá do engenho, né? E assim por diante. Teve um aluno uma vez que perguntou assim: professor, a gente pode dizer que isso daí era um pequeno ludismo, fazendo referência até à aula que a gente falou de Revolução Industrial aqui? Não pode, tá? Não pode, por quê? Porque a gente está falando de ludismo num determinado tempo, que foi no século XVIII, e um determinado espaço, que foi na Europa, né, principalmente na Inglaterra. E quando a gente fala dessa sabotagem aqui, a gente está falando de um processo anterior, ou seja, nem se imaginava. Então, quando você tem um deslocamento conceitual, nesse caso aí, você está cometendo um erro para a história que é chamado de anacronismo, que é misturar contextos históricos, sendo que eles nem se misturam. Então, você entenda apenas como sabotagem. Não faça a comparação com o ludismo, perfeito? Outro ponto, as fugas, né? E aí eram fugas individuais, fugas coletivas e assim por diante. O curioso é que essas fugas, elas geravam, né, digamos assim, vários encontros. E a partir desses encontros é que você vai organizar as comunidades quilombolas. E aí tem um ponto. Volta aqui para mim, por favor. Uma pergunta para vocês, uma pergunta mais reflexiva, né? Quem vocês acham que compunham os quilombos? Os quilombos eram compostos apenas por pessoas africanas? Será? Os quilombos eram compostos por índios também, além de africanos, índios. Mulheres, crianças, fugitivos. Quem que compunham esses quilombos? Bem, a maioria, né, sempre permitia a entrada de uma pessoa, mesmo que ela não fosse uma cativa, mesmo que ela não fosse africana. A grande ideia, né, de alguns quilombos era fazer com que esses quilombos se transformassem em grandes comunidades, posteriormente se transformassem em vilas, né, e também, quem sabe, em cidades. Só que, claro, com a predominância da cultura africana. A predominância de pessoas era de pessoas africanas, então a cultura a prevalecer nesse ambiente seria também a cultura africana. Então entenda, os quilombos, eles não eram compostos apenas por pessoas africanas. Você tinha ali uma pequena mistura também com outros grupos. Índios, você tinha europeus, que eram viajantes, que eram aventureiros, faziam relatos, né, pintavam quadros e assim por diante. Perfeito? Muito bem. Deixa eu só ver se ainda tem, eu acredito que não. Aí, para incentivar a galera, né? A imagem da aprovação. Olha só, gente. A gente acabou aqui, basicamente, esse assunto com questão de escravidão indígena e africana e também a resistência indígena e africana. Perfeito? Esse assunto, como eu falei ainda há pouco, ele é um assunto que vem na prova e quando vem, ele vem, digamos assim, com o intuito de derrubar o aluno. Ele não vem com o intuito de fazer o aluno passar na prova. Geralmente, as questões que tratam desses assuntos são questões que têm, digamos assim, um peso muito grande, porque a maioria dos alunos erra ou erram essas questões. Tudo bem? Então, vou repetir aqui o que falei no começo da aula. A gente começou a falar, numa aula anterior, que estava só no quadro, a gente comentou algumas coisas da administração, como que a coroa portuguesa consolidou o seu domínio aqui no território brasileiro, e essa aula agora ela vem complementar. Tudo bem? O ponto importante é você colocar isso numa sequência, você fazer anotações, você produzir um pequeno texto, você reforçar esse assunto na sua cabeça cada vez mais. Por quê? Porque esse assunto é um assunto importante, é um assunto que tem um peso muito grande, ainda te digo mais, ele transborda, tá? Ele sai do ambiente história e ele pode transitar por outras disciplinas das ciências humanas. A gente está falando aqui da história, perfeito, mas ele pode entrar na sociologia, ele pode entrar na filosofia, pode entrar na geografia, e ainda mais,
ele pode entrar em atualidades, por conta de todos esses acontecimentos que vêm acontecendo fora do Brasil e também dentro do Brasil. Perfeito? Eu espero que tenha ficado bem claro aqui para vocês. Eu espero que vocês possam ter entendido, tirado o máximo de informações desse assunto. E aí, qualquer dúvida, quem tiver pode entrar em contato com o James, pode perguntar lá na página, que assim que possível, a gente vai estar tirando as suas dúvidas. Perfeito? Eu espero que vocês tenham um excelente dia, um bom resto de semana, muito produtivo, e até a próxima. Grande abraço.